A mansão de Leonard era um testamento ao seu sucesso. Uma fortaleza de mármore e vidro, onde cada objeto tinha seu lugar e cada contrato sua cláusula. Ele, um bilionário de terno impecável, movia-se pelos corredores com a precisão de um CEO, controlando cada aspecto de sua vida. Mas o eco de seus saltos sobre o mármore revelava um silêncio opressor, um vazio que nem a fortuna preenchia. A perda recente de sua esposa havia deixado uma ferida aberta, e a responsabilidade de seu filho, Sion, de apenas 8 meses, parecia um enigma que ele tentava resolver com a lógica fria dos negócios. Ele era um provedor exímio, mas um pai ausente, perdido em sua própria inabilidade de lidar com a vulnerabilidade que a paternidade exigia. Naquela manhã, Leonard sentiu um impulso incomum. Em vez de seguir para o escritório, ele buscou algo que mal sabia nomear. Algo real, algo cálido, que não encontrava nos números de seus balanços. Seus passos o guiaram, quase que por uma força invisível, em direção à cozinha impecável. Um santuário de ordem onde apenas Rosalind, a babá de tempo integral, deveria estar com Sion. O sol da manhã dourou o ambiente, mas a cena que se desenrolou diante de seus olhos não era a esperada, e sim uma que desafiava sua compreensão e abalava as fundações de seu controle absoluto sobre o seu lar e sua vida meticulosamente planejada. Ali estava Clara, a mulher da limpeza que ele mal lembrava de ter contratado, seus olhos grandes e expressivos. E, fregadeiro de aço inoxidável, seu pequeno filho Sion gargalhava, espirrando água, os olhos brilhando de alegria genuína. Clara o banhava com a doçura de uma mãe, murmurando uma melodia. O choque inicial de Leonard foi avassalador. Era uma transgressão inaceitável, uma invasão de privacidade e hierarquia. Mas a melodia era a canção de ninar de sua falecida esposa, murmurada por uma desconhecida. A raiva começou a ferver, misturada a uma dolorosa nostalgia. O que estava acontecendo ali? Do começo da nossa história, inscreva-se no canal para não perder o desfecho e deixe sua opinião sobre o que você acha que está acontecendo. Leonard havia construído seu império sobre as ruínas da vulnerabilidade alheia, mas a perda de sua esposa o deixou nu diante de sua própria fragilidade. Ele controlava bilhões, mas não o vazio em seu peito, nem as noites silenciosas que se estendiam após a rotina impecável de Sion. A paternidade para ele era uma equação a ser resolvida com o melhor aparato. Babás qualificadas, nutrição balanceada, um ambiente esterilizado. Acreditava que o amor poderia ser delegado, o carinho terceirizado. Sion era uma responsabilidade preciosa, mas Leonard via-se mais como um guardião de um ativo valioso do que como o pai que se abaixa para beijar um joelho ralado ou canta uma canção de ninar. Essa cegueira emocional era um escudo, forjado em anos de ascensão solitária ao topo. Cresceu acreditando que emoções eram fraquezas, que a lógica fria era a única ferramenta para o sucesso. O dinheiro era sua linguagem universal, capaz de resolver qualquer problema, de abrir qualquer porta. Ele não percebia a ironia de sua própria condição. Imensamente rico em bens, mas empobrecido em conexões humanas genuínas. O sorriso de sua esposa era a única melodia que o quebrava. E agora, com ela partida, ele se via novamente na solidão de um mundo que construíra, mas que não sabia habitar plenamente sem ela. Para Leonard, o mundo se dividia entre aqueles que pagavam e aqueles que eram pagos. Sua mente empresarial não conseguia conceber que um ato de cuidado pudesse transcender um contrato, que o afeto pudesse nascer sem uma rubrica em um papel. Ele era o juiz supremo, e seu veredito inicial sobre Clara já estava dado. Uma intrusa desrespeitando as regras de seu domínio. Sua própria dor não o ensinara a ver além da superfície, a questionar as suposições que o aprisionavam. Leonard,
O homem que tudo via em números estava prestes a aprender que a vida tinha uma aritmética muito diferente. O repicar dos saltos de Leonard sobre o mármore ecoava em seus ouvidos. Cada passo uma batida de sua raiva crescente. A cena de Clara e Sion na cozinha, tão espontânea e cheia de vida, era uma afronta direta à sua ordem, à sua necessidade de controle. Ele observou a mulher por um momento, a melodia familiar em seus lábios, antes de se manifestar. Sua voz, quando finalmente rompeu o silêncio, era grave e cheia de autoridade, cortando o ar como uma lâmina afiada. "O que você está fazendo?" A pergunta não era de curiosidade, mas de acusação, carregada de todo o desprezo que ele sentia por aquela que ousava transgredir seus limites claramente estabelecidos dentro de sua própria casa. Clara, surpresa, estremeceu, mas não largou Sion. Sua voz ao responder era apenas um sussurro, quase inaudível, mas ela apertou o bebê contra o peito, um instinto primordial de proteção. Aquela resposta, tão submissa e sem réplica, apenas alimentou a fúria de Leonard. Para ele, o silêncio e o apego da mulher a Sion eram uma confissão de culpa, uma prova de sua insolência. Sua próxima fala veio carregada de humilhação, um lembrete frio de hierarquia. "Você é a criada aqui. Limpa pisos, lustra móveis. Não deve tocar meu filho." Cada palavra era um golpe, projetando nela todo o seu medo e a rigidez de seu preconceito de classe. A dor nos olhos de Clara foi um flash, rapidamente contido. Ela não discutiu, não implorou, apenas assentiu, com uma dignidade silenciosa que Leonard não soube decifrar. Aquela resignação que ele interpretou como reconhecimento de sua autoridade, na verdade era a manifestação da humildade de quem sabia seu lugar no mundo, mas não deixava de ter um coração pulsando. Leonard sentiu um vazio estranho após desferir o golpe, um eco da frieza que havia imposto ao seu próprio lar. Ele pensava ter vencido, reafirmado seu domínio, mas na realidade havia apenas aprofundado a injustiça de sua própria percepção limitada. O silêncio na mansão de Leonard era quase insuportável, um eco de sua própria culpa. De repente, um som rasgou o ar. O choro de Sion, um soluço pequeno, queixoso, doloroso. Não era o choro habitual de fome ou desconforto, mas um lamento que evocava a fragilidade da vida. Clara, já com sua mala a meio fechar, ouviu o som. O instinto materno, mais forte que qualquer ordem ou demissão, impulsionou-a. Sem hesitar, ela correu para o quarto do bebê, desafiando a ordem de Leonard, que se via paralisado pela inesperada fragilidade de seu mundo perfeitamente controlado, agora abalado pela vulnerabilidade de seu próprio filho, um som que gelava seus ossos. Leonard, perplexo, seguiu Clara até a porta do quarto de Sion. A cena lá dentro era de urgência. O pequeno corpo de Sion tremia e sua febre estava ainda mais alta. Clara agiu rapidamente, sua voz agora não um sussurro, mas um comando firme e preciso. Ela explicou a Leonard, com uma clareza que só a experiência real pode dar, sobre o risco de convulsão febril em bebês com febre tão alta. As palavras "estudei enfermagem pediátrica e meu irmão morreu assim" caíram sobre Leonard com a força de um raio. Aquele detalhe, vindo da mulher que ele acabara de humilhar, revelou a tragédia que moldou a alma compassiva de Clara. O mundo de certezas de Leonard desmoronou em segundos. Ele, o empresário que controlava impérios, sentiu-se inútil, paralisado pelo medo diante de uma febre infantil. A visão do filho tremendo, as palavras de Clara sobre convulsão e a trágica história de seu irmão quebravam sua máscara de controle absoluto. O dinheiro não servia para nada ali. Sua autoridade era vã. Naquele momento, ele viu Clara não como a criada, mas como a única esperança para seu filho, uma heroína improvável, cuja sabedoria vinha da dor e da mais pura intuição.
Foi a revelação mais dolorosa e transformadora de sua vida. Essa parte da história te tocou? Inscreva-se para não perder o que vem a seguir. E comente se você já passou por uma situação parecida. O choro de Sion e da urgência no olhar de Clara, a fachada de controle de Leonard, desmoronou completamente. Ele, o homem que comandava milhões, sentiu-se pequeno e inútil diante da fragilidade de seu filho. O terror de perder Sion, somado à culpa por sua própria ignorância e preconceito, o paralisou. Sem dizer uma palavra, num gesto de rendição que jamais imaginou ser capaz, ele ergueu Sion do berço e, com as mãos trêmulas, entregou o filho de volta para os braços de Clara. Foi um ato de confiança e vulnerabilidade pura, a admissão silenciosa de que nem todo o seu poder podia comprar a intuição e a experiência que aquele momento exigia. A voz de Leonard, antes autoritária, agora era apenas um sussurro, quase inaudível, mas carregado de uma humildade recém-descoberta. Haz lo que tengas que hacer. Clara assentiu, seus olhos fixos em Sion, agindo com a precisão de quem sabia exatamente o que fazer. O ambiente do quarto, antes tenso e frio, começou a se transformar. A angústia de Leonard deu lugar a uma observação atenta, a um reconhecimento mudo do valor inestimável da mulher que ele havia julgado. Era o início de uma cura muito maior do que a física de Sion, uma cura que começava em seu próprio coração endurecido. A mansão, que Leonard havia construído como um santuário de controle, agora respirava uma nova atmosfera de humanidade. A arrogância que antes a preenchia se dissipava, substituída por uma esperança frágil, mas genuína. Leonard via Clara não mais como uma limpadora de pisos, mas como a heroína que a vida de seu filho e a sua própria vida precisavam. Aquele momento, com Sion em segurança nos braços de Clara, enquanto o medo e o orgulho de Leonard se desfaziam, era a prova viva de que a verdadeira riqueza e a mais profunda autoridade não vinham de contratos ou títulos, mas da entrega silenciosa do coração e da compaixão mais pura. O médico confirmou a melhora de Sion e elogiou as ações de Clara, sem saber a dramática reviravolta que havia ocorrido. Aquele simples aval médico selou não apenas a saúde do bebê, mas a cura emocional de Leonard. Com um aperto no peito e a voz embargada, ele se aproximou de Clara. "Eu te devo uma desculpa", começou, a confissão brotando com dificuldade. "Eu te julguei sem perguntar, sem saber quem eras. Estava assustado, e a ira é o que conheço melhor quando tenho medo." Não era uma frase de negócios, mas a rendição de uma alma. Aquele homem, acostumado a impor condições, finalmente entregava sua vulnerabilidade, e a humildade em seu olhar falava mais alto que qualquer palavra. Leonard não ofereceu a Clara um cargo, mas uma parceria. Propôs patrocinar seus estudos para que ela terminasse a faculdade de enfermagem pediátrica, um reconhecimento que ia muito além do valor financeiro. Ele havia, verdadeiramente, pela primeira vez, não mais a limpadora de pisos, mas uma mulher de coragem, dignidade e um dom inato. As lágrimas encheram os olhos de Clara, não de tristeza, mas de alívio e gratidão. Seu assentimento silencioso selou um novo começo, um lugar onde ela encontraria propósito e talvez a família que a vida lhe havia tirado, um lar onde sua compaixão seria vista e valorizada. A história de Leonard e Clara ecoa a lição de que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em seu status ou riqueza, mas na pureza de suas intenções e na profundidade de sua capacidade de amar e cuidar. É um lembrete tocante de que o preconceito cega e que, por vezes, a cura mais profunda vem das mãos mais improváveis. A autoridade se dissolve diante da compaixão, e o amor mais verdadeiro é aquele que surge na vulnerabilidade compartilhada.
Leonard aprendeu a ser pai de verdade e Clara a ser uma heroína silenciosa, ambos crescendo juntos, onde os laços do coração se mostraram inquebráveis, transformando vidas e corações. Se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, deixe seu comentário dizendo de onde você está nos assistindo e inscreva-se no canal para mais narrativas que inspiram e emocionam.